Tausa dá calote no Corinthians e não é o primeiro caso no futebol brasileiro em 2022. Vídeo de hoje do canal do Nicola com todos os detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre um possível novo alvo do Palmeiras pro ataque. Falo também sobre John Textor mandando recados importantes para jornalista, para outros clubes e deixando claro que vai fazer do Botafogo um time campeão. Tem ainda novidades sobre os vários problemas do Atlético Mineiro, o Dodô é apenas o último desses problemas. Falo também sobre a intenção do Atlético Paranaense de contratar Orejuela do São Paulo, tem boi bandido desempregado e as últimas do mercado. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, tenho um blog no Yahoo, tive uma coluna no Diário, enfim, são quase 20 anos de carreira, ou mais de 22 anos de carreira, agora que eu me toquei. Sempre tentando trazer mais informações para vocês, deixar vocês bem informados sobre as coisas do futebol. Contar que nesse vídeo ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E a 1xBet chegou para ficar, você tem muita segurança para apostar, retornos bacanas e na hora de retirar o dinheiro, a grana cai no ato. É importante contar que nessa segunda-feira tem jogo pra caramba. Por exemplo, o Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense com cotações bem legais. Na terça-feira já tem campeonato em São Paulo, enfim, não faltam oportunidades para você fazer uma graninha extra. Para aproveitar tudo isso é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não se esqueça de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Rodrigo Ferreira, lateral direito, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol e estava nos planos do Corinthians, é novo reforço do Grêmio. Segundo lateral direito contratado num período bem curto pelo tricolor gaúcho, o Edilson já havia sido apresentado recentemente. Bora contar que Maicon, o volante pretendido pelo Corinthians, dificilmente será inscrito a tempo. O Timão tinha a intenção de colocá-lo à disposição de Vitor Pereira já para o confronto dessa quinta-feira contra o Guarani, mas o prazo de inscrições se encerra nessa terça-feira e o Shakhtar tem criado dificuldades. A ideia do time ucraniano é vender o Maicon para um clube europeu. Poderia até ser uma venda para o Corinthians, mas o Timão só tem interesse de pegá-lo por empréstimo. É bem possível que não dê tempo de inscrever o Maicon nessa fase do Paulistão. Bora contar que o Al Jazeera nessa segunda-feira anunciou que Vitor Sá, atacante que já jogou até no Wolfsburg, é o novo reforço do Botafogo. O clube saudita aceitou a oferta do Botafogo de 2,5 milhões de dólares ou de 13 milhões de reais para a transferência do atacante brasileiro. O Vitor Sá é esperado no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. Botafogo que nessa segunda-feira vai oficializar a qualquer momento a chegada de Patrick de Paula. Ele já inclusive está no Rio de Janeiro fazendo exames médicos e também é reforço botafoguense. Para fechar o giro de notícias, contar que o Inter foi multado em 100 mil reais por causa daquela pedra atirada por um torcedor, se é que dá para chamar de torcedor, contra o ônibus do Grêmio no dia de um Grenal. O Grenal acabou nem acontecendo, aquela confusão toda que vocês já lembram. Essa definição da multa pelos 100 mil reais foi divulgada pelo TJD do Rio Grande do Sul. E a última informação é essa bem triste do giro de notícias. Natan, ex-zagueiro do Flamengo, atualmente no Red Bull Bragantino, está afastado por 60 dias. Que foi pela segunda vez constatado um probleminha no coração dele. Na apresentação do elenco em janeiro notou-se uma diferença, um pequeno detalhezinho, e num novo teste esse problema ele se tornou mais grave. E a partir daí a opção pelo departamento médico do Red Bull Bragantino foi de afastá-lo por 60 dias para que se tomem próximas providências. Torcer para que o Natan tenha pronta a recuperação e volte a jogar o mais rápido possível. Bora falar sobre Orejuela, que não ficará no Grêmio. Como eu contei para vocês, o Tricolor acabou de anunciar 2 laterais direitos, Rodrigo Ferreira e Edilson, e Orejuela está sendo devolvido ao São Paulo. O Tricolor nem deve ficar muito tempo com o lateral colombiano, é que o Atlético Paranaense já procurou o São Paulo com a intenção de contratá-lo por empréstimo até dezembro. A ideia do São Paulo era vender o Orejuela para se livrar da questão financeira. Houve um investimento alto, não só na contratação, na compra dos direitos econômicos, como em relação ao salário. O Orejuela ganha 500 mil reais por mês. No Grêmio, o São Paulo bancava 300 mil. Se rolar empréstimo para o Atlético, a ideia do Tricolor vai ser se livrar de uma parcela tão alta dos salários de um atleta que nem vem sendo aproveitado. Só para contar que o Atlético Paranaense está em busca de um lateral direito porque afastou o Marcinho depois de um erro recente numa decisão do Atlético Paranaense. Nesse momento o Furacão conta com Kelvin e Dani Bolt. Essas são as opções para lateral direita. Já o São Paulo busca reforçar elenco e não quer de jeito algum
contar com a volta do Orejuela, afinal de contas são mais 500 mil reais por mês de salário até que se encontre um novo clube para ele. Bora falar sobre atacante bom e à disposição no mercado, Aloysiu Boi Bandido, centroavante e atacante de 33 anos de idade, rescindiu recentemente seu contrato com o Guangzhou Evergrande e está no Brasil curtindo férias enquanto não define seu futuro. O atleta que fez carreira por bastante tempo no futebol chinês também tem passagens pelo Figueirense, pelo São Paulo, entre outros clubes. Chegou a se naturalizar chinês, estava jogando pela seleção local. A ideia é ficar no Brasil e o maior interessado hoje é o Avaí. Ele tem ligação com o futebol catarinense, inclusive nesse exato momento o Aloysiu Boi Bandido curte férias em Araranguá, no sul de Santa Catarina, ele e os familiares. A definição deve acontecer nos próximos dias, além do Avaí. Houve uma sondagem do Fortaleza e a pergunta que eu quero fazer para vocês é: Aloysiu Boi Bandido cabe no seu time do coração? É nome que agrada? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Fechado? Bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro. Uma série de problemas para o Galo. 5 jogadores foram convocados para suas seleções e vão disputar as eliminatórias, ou seja, vão desfalcar o Atlético na fase de semifinal do Campeonato Mineiro. São eles: Arana, seleção brasileira; Godin, seleção uruguaia; Júnior Alonso, seleção paraguaia; Vargas, seleção chilena; e Savarino, seleção venezuelana. Não bastassem esses 5 problemas, e o Atlético ainda anunciou nessa segunda-feira que Dodô estará fora de ação por tempo indeterminado. No treino desse domingo ele se contundiu, sofreu uma lesão no menisco. Não há uma data para a volta, mas vai precisar passar por cirurgia. É bom lembrar que a cirurgia no menisco é a menos grave de todas, envolvendo o joelho. Só para complementar, é legal afirmar que o Atlético vai ter todos os problemas do mundo para enfrentar a Caldense nas semifinais do Campeonato Mineiro, quando o assunto é lateral. O titular, o Arana, está fora. O reserva, o Dodô, está fora. O Júnior Alonso, que poderia ser improvisado, também está fora. A tendência é que Turco Mohamed improvise o Alan, volante, na lateral esquerda. É a opção que se tem. Não está nos planos do Atlético subir alguém da base para o principal para essas 2 partidas. Bora falar agora sobre John Textor. O presidente do Botafogo anda mandando recado para Deus e o mundo. Pelo Twitter ele desmentiu uma informação divulgada por um jornalista inglês. A matéria foi publicada no HITC e afirmava que o Patrick de Paula tem, no contrato com o Botafogo, uma cláusula permitindo que ele se transfira para o Crystal Palace. O John Textor usou seu Twitter para escrever o seguinte, abre aspas: "Não se preocupem, torcedores do Botafogo. Essa matéria não é verdadeira. Não incluímos nenhuma referência ao Crystal Palace e nenhum dos nossos contratados no Botafogo. Procuramos atletas que queiram vencer no Brasil", fecha aspas. Não bastasse isso, o Textor, em entrevista à CNN, ainda afirmou que chegou para conquistar. A frase é a seguinte, abre aspas: "Se não quisesse ganhar títulos, teria comprado Londrina." E ele ainda complementou, afirmando que vencer vem em primeiro, depois o dinheiro é consequência. Tô curioso para ver o que vai dar nesse Botafogo, que não para de se reforçar. As expectativas são bem animadoras, ao contrário de todos os últimos anos, certo? Bom, bora falar agora sobre o Palmeiras e a eterna busca por um camisa 9. Surgiu mais um nome. Essa lista não para de crescer no caso, né? E o responsável pela divulgação do novo nome é o jornalista italiano Gianluigi Langari. O Langari afirma que o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do centroavante brasileiro João Pedro, 28 anos de idade, atleta que pertence ao Al-Wahda dos Emirados Árabes Unidos. Confesso que eu não sei quem é, nunca vi jogar e nem sabia da existência. Ignorância minha, nada contra o João Pedro, pelo contrário. Atleta que surgiu na base do próprio Palmeiras, no Sub-20, não conseguiu jogar profissionalmente, ainda esteve no Fortaleza, no RT, jogou por times pequenos da Espanha, também de Portugal, e foi para a Arábia Saudita. Depois da Arábia Saudita acabou se mudando para os Emirados Árabes Unidos. Separei os últimos números dele nas temporadas para vocês terem uma ideia. Temporada atual, 27 jogos, 17 gols e 1 assistência, números legais, pelo Al-Wahda. Na temporada passada pelo Banias, foram 30 jogos, 20 gols e 3 assistências, mais uma temporada de bons números. E na temporada anterior, 19 e 20, 26 jogos, 15 gols pelo Al-Dafra. Confesso que não sei o nível de capacidade dele, se chegaria para ser titular absoluto, para resolver os problemas do Palmeiras, atleta de 28 anos de idade. Mandei mensagem para um dirigente do Palmeiras para saber se havia alguma coisa de verdade nessa história.
e até esse momento não obtive resposta. Assim que surgir qualquer palavra do Palmeiras, quem sabe no programa do Nicola dessa segunda-feira, hoje é segunda-feira, nessa segunda, a partir das 19 horas, a gente atualiza para vocês. Combinado? Palmeiras precisa buscar um jogador grande, hein? Precisa chegar alguém que chegue para resolver os problemas, pelo menos essa é a minha opinião. Bora fechar o vídeo com uma notícia super importante. A Taunza, tratada como a tábua da salvação no Corinthians, está atrasando os pagamentos. É o famoso calote. Informação que foi divulgada pelo pessoal do UOL e confirmada por mim por um dirigente do Corinthians. Como é que funciona essa história da Taunza? A Taunza é parceira do Timão no pagamento dos salários do Paulinho. Também há uma possibilidade de uma negociação para que ajudasse nos pagamentos dos salários do Vitor Pereira e tinha um acordo para patrocínio na camisa. 17 milhões de reais por temporada, eles ficariam com a marca na parte das costas. O problema é que a Taunza, depois de 4 jogos estampando sua marca, deixou de fazer parte desse patrocínio, ninguém sabe ao certo motivo. Recentemente, o Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista ao Sport TV, falou sobre esse patrocínio, a ajuda nos salários do Paulinho, comentou que o parceiro paga 100% dos vencimentos do Paulinho, mas não citou a Taunza, o que causou até algum estranhamento. Pois bem, agora vem a notícia. A Taunza ainda não pagou parte ou a integralidade dos salários do Paulinho. O Corinthians não confirma qual foi a situação, se já foi pago alguma coisa, se não foi paga nada. Mas, como se sabe, o 1,5 milhão de reais por mês dos salários do Paulinho são responsabilidade da Taunza. O Corinthians deveria receber essa grana e repassar para o Paulinho. Até agora o Corinthians está cobrindo as despesas não pagas pela Taunza. Ouvi de um dirigente do Corinthians a seguinte frase, abre aspas, a Taunza nos deve sim, não posso citar valores, mas é uma grana que está fazendo muita falta, fecha aspas. O Corinthians contava com esse dinheiro, com esse 1,5 milhão de reais por mês, para não atrasar os pagamentos. Não se descarta, inclusive, a possibilidade de, caso essa situação não se resolva em breve, de uma rescisão unilateral do contrato. E você, torcedor do Corinthians, que sonhou nos últimos dias com o Cavani, com o Soares, deve estar bastante desapontado, né? Se para pagar o salário do Paulinho já está difícil, imagina para trazer uma estrela mundial com custo superior a 3 milhões de reais por mês. Enfim, tem uma coisa importantíssima que eu queria chamar a atenção para vocês. A Taunza patrocina, além do Corinthians, além dessa relação com o Timão, ela tem um acordo com o Bandeirante de Birigui. Bandeirante é da cidade de Birigui e o CEO da Taunza durante muito tempo morou em Birigui e acabou adotando o Bandeirante como seu clube do coração. No começo do ano houve um acordo entre a Taunza e o Bandeirante para pagamento de 1,5 milhão de reais de patrocínio para todo o Campeonato Paulista. É um valor bem alto, se levar em consideração o Paulista da Série A3. Nos últimos dias, circulou em Birigui a informação de que a Taunza não havia feito o pagamento, nem no mês de janeiro, nem no mês de fevereiro, e que o pessoal do Bandeirante andava bastante bravo, a ponto de ter havido uma cobrança um pouco mais forte, e aí a Taunza começou, no mês de março, a fazer os pagamentos retroativos. Fui checar com o presidente do Bandeirante, ele assegurou que está tudo em ordem. Eu falei, mas presidente, como está tudo em ordem se eu tive a informação de que havia problemas? Ele falou, Nicola, há uma cláusula no contrato que prevê que o pagamento pode ser feito em qualquer momento durante o Campeonato Paulista. Então a Taunza está regularmente em dia. Precisamos ficar atentos também a essa história, tá? Só para conhecer um pouquinho mais desse parceiro corintiano que chegou prometendo mundos e fundos e deixou uma primeira impressão bastante esquisita. E você, como é que você vê essa história? Usa o espaço para comentários, opina mesmo, tá bom? Também quero pedir para você deixar like, se inscrever no canal, se inscrever também no nosso canal de cortes, onde a gente separa os principais temas e coloca lá bem destrinchado, tema por tema, para você não perder nada. Combinado? A gente se vê daqui a pouquinho, a partir das 7, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!